Em criança descobriu Fernando Maurício, Lucília do Carmo e, claro, Amália Rodrigues. E nunca mais deixou esta estranha forma de vida. A sua carreira começou em 1979, com a vitória na Grande Noite do Fado. Daí para cá, é o que se sabe, 20 anos a gravar discos, uma forma única de cantar, o reconhecimento do público, o aplauso quase unânime da crítica e o título de Príncipe do Fado. Camané, ainda bem que vieste. 20 anos a gravar discos, este último Infinito Presente, e aqui temos nós 30 minutos em que o tempo está muito presente. Sim, tá. Foi uma coincidência muito feliz quando começámos a escolher os temas para o disco e de repente percebemos que o tempo estava muito presente na maior parte dos fados, então decidimos usar uma frase do David Mourão Ferreira, que é um poeta que eu adoro, e então, precisamente com esse poema Infinito Presente. E é um privilégio cantar David Mourão Ferreira, que é, de resto, um privilégio que tu tens há muito. Sim, inicialmente o David Ferreira foi-me oferecendo alguns fados do pai dele, porque ele esteve sempre muito ligado à minha carreira, desde o início, desde o meu primeiro disco, e então foi-me oferecendo alguns fados inéditos do David Mourão Ferreira, e alguns eu adaptei a fados tradicionais. Neste caso, neste último disco, o que aconteceu foi que não tinha uma estrutura para o fado tradicional, mas a forma de David Mourão Ferreira de escrever é tão musical, mesmo quando não era escrita para ser cantada. É tão bom que é facilmente musicável. É, e eu dei ao Zé Mário 3 destas músicas para ele musicar e passada uma semana tinha as músicas feitas. O tempo é uma constante, o tempo que passa, o tempo passado, o tempo que passa e o tempo que aí vem. Tu és um homem do futuro, tu és um homem que gostas de falar do futuro. Gosto de falar do presente e sim, eu acho que está tudo por fazer. Não fico nada agarrado às coisas do passado, nem... E o fado é isso, é ir buscar esse passado todo, essa característica de canto, essa música e trazê-la para o futuro, não é? No fundo, as referências são muito importantes, mas é para... Mas preocupa-te o tempo, preocupa-te o passar do tempo, preocupa-te não ter tempo de aproveitar o tempo que temos. Sim, preocupa-me um bocado e também as prioridades que dou ao tempo, não é? As prioridades que dou, quais são as coisas importantes para se fazer no tempo que se tem, não é? Muitas vezes temos que parar para pensar como é que estamos a viver, o que é que podemos fazer de diferente, o que é que podemos melhorar, e isso muitas vezes, de vez em quando temos que parar no tempo para tentar perceber e conhecermos melhor para estabelecermos essas prioridades, as coisas importantes que são aquelas que nos fazem felizes. O teu primeiro disco foi lançado em 1995, portanto estamos a comemorar 20 anos com este Infinito Presente que estamos a ouvir em fundo. Para além de David Mourão Ferreira, tens aqui outros poemas muito bons. O que é que este disco traz de novo em relação... Quem te ouve, quem gosta de ti, o que é que vai encontrar de novo? Que razões suplementares vai encontrar para comprar este disco? Assim, nunca penso nisso, não tenho essa veleidade de achar que estou a fazer uma grande evolução. Eu estou a dar continuidade ao meu trabalho e a fazer aquilo que eu gosto e ter a oportunidade de criar cada vez mais novos fados, novas interpretações, mas sempre sem essa pressão de achar que estou a evoluir. O tempo é que, e a vida, e depois é que vai dizer que se realmente é novo, se não é novo. E sempre em partilha constante. Há aqui partilha com o Manuel de Freitas, com o José Mário Branco, com o Vitorino. Essa partilha, essa cumplicidade permanente entre pares com outros artistas, é o que faz sentido na música, é o que faz sentido na tua missão na música, digamos assim. Sim, procuro sempre escolher, por exemplo, a Manuela de Freitas cedeu-se neste disco, ela fez, eu acho que ela é uma letrista de fado, espantosa, que fez fados lindíssimos neste disco e que com o tempo ela própria se foi aperfeiçoando na arte de escrever letras para fados, que é uma coisa muito... Para mim é muito importante isso, porque sempre me habituei a ouvir os grandes fadistas como o Carlos do Carmo, a Amália, o Fernando Maurício, o João Ferreira Rosa, todos os grandes fadistas,
a cantarem grandes letristas, grandes poetas, grandes... E então eu sempre foi isso que eu sempre quis para mim também. Encontrar alguém que pudesse, de alguma forma, estar em sintonia com a minha forma de sentir e de cantar, não é? E acho que a Manuela foi daquelas pessoas que eu consegui encontrar no meu percurso. Há quem diga que os unanimismos são perigosos, mas em relação à tua carreira, um certo consenso, quer do público que gosta de ti, evidentemente, se gosta de ti, naturalmente se elogia o teu trabalho e reconhece o teu trabalho e segue aquilo que vais fazendo, mas até da crítica há um consenso em relação à qualidade, ao profissionalismo, à dedicação com que tu encaras cada projeto, cada trabalho. Aquele epípeto que te lança o Príncipe do Fado incomoda-te, assusta-te, agrada-te, é um mimo, é um fardo pesado. Assim, o Príncipe do Fado é uma história engraçada, porque foi assim, houve um disco que eu fiz, houve uma edição de uma coletânea que fizeram na EMI francesa, acho que em 2004, não, 2004 acho eu, e decidiram nesse disco dar o título de O Príncipe do Fado, The Art of Camané, o Príncipe do Fado. Pronto, e aquilo depois ficou, mas não foi assim uma coisa, tipo, não foi... Foi uma coisa que surgiu, mas que depois ficou, e então, hoje em dia, usam muito esse nome, e isso irritou-me inicialmente muito. Não gostava nada que me chamasse o Príncipe do Fado. Achava assim um bocado aquela coisa... Uma presunção? Não era bem... Tinhas medo que fosse tomado como uma presunção? Sim, aquela coisa... Sendo que a rainha seria a Amália? Sim. E o rei, para ti? O rei... há vários reis no fado, mas claro que para mim um dos melhores intérpretes do fado e talvez um dos melhores cantores do mundo é o Carlos do Carmo. Estamos absolutamente de acordo. Sim. Já falávamos isso antes de entrarmos. Porque... Mas depois existe o marceneiro e... Eu tenho uma relação muito boa com o Carlos do Carmo, falámos muitas vezes sobre fado e é engraçado como a adoração que ele tinha pelo Carlos, e porque ele também é tão bom cantor, porque também foi buscar essa coisa toda que vem de trás, quer dizer, teve essas referências todas, teve a mãe, a Lucília. Eu conheço o Carlos desde miúdo, eu uma vez fui ao Faia, tinha 10 anos com os meus pais e pediram-me para cantar, e eu disse, só canto se o Carlos do Carmo for ouvir. Olharam e a para partir ti, daí ficámos... Tinhas 10 anos? Tinha 10 anos. E olharam para ti, o que é que disseram? Riram-se só e fizeram-te um café na cabeça. Só. Sim. Mas foi engraçado porque a partir daí ficámos... Lembro-me que sempre fui encontrando o Carlos em várias alturas da minha vida. E ele acabou por ver-te? Acabou por me ver, claro. E acabámos por ficar amigos e tenho uma grande admiração por ele. Nasce fadista ou o fado entra em nós? Quer dizer, em mim não entra seguramente, mas não entra como intérprete, bem entendido. Mas tu sentes que nasceste fadista ou o fado foi entrando em ti? Foi entrando. Quer dizer, eu sei que quando ouvi fado pela primeira vez, eu estava em casa, estava com uma doença, tinha uma hepatite com 7 anos. Apanhei na escola, aquelas coisas. E quando eu fui para casa e tinha 3 discos que não eram de fados. No disco do Sinatra que tinha o Strangers in the Night e o My Way do lado B, e tinha um disco dos Beatles que tinha o Oh Darling e o Don't Let Me Down, e tinha um disco do Aznavour que tinha o Non Je n'ai rien oublié e o Mourir d'aimer. E ouvi compulsivamente aquilo. Durante 2 dias eu só ouvi aquilo. Mas depois tive que passar aos discos de fados. O meu pai tinha uma coleção de discos de fados, dos grandes fadistas todos. E eu comecei a ouvir aquilo e estranhei como aquela coisa, aquela frase. Primeiro estranha-se, depois entranha-se. Fernando Pessoa, primeiro estranha-se, depois entranha-se. E foi o que aconteceu comigo, porque inicialmente realmente aquilo era esquisito, mas depois... Era um bocadinho diferente, convenhamos, do que estavas habituado a ouvir. Mas depois comecei a apaixonar-me por aquelas vozes. Marceneiro, Lucília, toda a gente, aquilo foi Maurício, o Carlos, a Maria Teresa Noronha, o João Braga, sei lá, grandes fadistas
que eu ouvia aquilo todos os dias e fui decorando o Rodrigo. Eu acho que fui assimilando aquela característica de canto que era diferente, que não era parecido com nada. O que é que sentiste? O que é que sentiste, para lá daquilo que ouviste, que era diferente? Sentiste ali que havia uma alma especial, que havia ali uma forma diferente de passar uma mensagem? Sim, as histórias que eles contavam eram incríveis. As histórias que o Marceneiro cantava, eu achava aquilo fantástico. Eu estava a ouvir histórias, eles contavam histórias. Tinham fatos extremamente descritivos, com histórias lindíssimas. Já gostavas de música naquela altura? Ou era uma coisa que te passava? Sim, gostava muito de música. O que é que ouvias? Bem, naqueles dias ouvias Sinatra, Beatles e Charles Aznavour. Eu ouvia os festivais da canção. Toda a gente ouvia, de Sim, resto? era completamente fã. E depois, quando comecei a ouvir fado, fiquei... Eu lembro-me que aquela característica de canto eu fui adquirindo. Eu já cantava com aquelas nuances, não é? Eu decorei os fados tradicionais todos. Eu, quando tinha 10 anos, o meu pai dizia-me, trauteava-me a primeira frase musical de um fado tradicional e eu dizia, calce, que eu já sei o resto. Portanto, eu decorei os fados tradicionais todos e a lógica dos fados tradicionais. Portanto, ainda hoje, às vezes não me lembro não consigo associar o nome de um fado tradicional à música, mas trauteia-me essa música, ou o guitarrista dá-me as primeiras notas, já sei. É essencial para um fadista ir bebendo dessas influências? Sim, eu acho que sim. O fadista é o homem e as suas circunstâncias? Sim, também. E as circunstâncias passadas? Sim. É muito importante. É mais importante num fadista esse trabalho de coleção do que num outro cantor? Eu acho que em qualquer cantor, eu acho que o fado é um estilo, é como, por exemplo, há uma característica de canto que tem a ver com um cantor de flamenco, um cantor de tangos, são características, um cantor de blues, por exemplo, mas é evidente que depois de adquirir essa forma de cantar, é preciso também, a partir daí, ir aprendendo. Porque o fado não se ensina, mas aprende-se. Quando se tem essa propensão, quando já se adquiriu esse estado de alma, essa forma de canto, a partir daí é preciso evoluir, é preciso trabalhar, é preciso pensar muito, interiorizar as coisas e aprender eu acho que uma das coisas mais importantes para mim foi aprender a sair de mim. Tu, quando estás em palco, sais de ti? Sim, foi uma das coisas que mais me libertou como intérprete, porque a ideia é ir por dentro dos poemas, contar a história, ou entrar no registro emocional de cada fado. E esquecemos de nós, porque só assim é que é possível conseguir transmitir. Mas há uma necessidade que sentes? Sim, porque se estivesse preso nas minhas inseguranças, nos meus medos, não sei o que, eu não conseguia abstrair-me. Elas são muitas ainda, as inseguranças e os medos? Tu confessavas ainda recentemente, quando foi o lançamento deste Infinito Presente, que estás sempre nervoso na estreia. Aliás, foi uma frase que foi comentada muito nas televisões e nos jornais. As tuas inseguranças e os teus medos, ao fim de 20 e tal anos de caminhada profissional, continuam a ser muitas? Sim, cada vez a responsabilidade é maior. Mas também é uma coisa que me libertou, como eu disse, que é quando entro no palco, acabou. É preciso essa... Eu tive... tive que encontrar essa humildade de sair de mim. Isso não é fácil de encontrar? Eu acho que é um processo, é muito treino. Acho que fui percebendo que era... Há um ponto de equilíbrio que é preciso, que é a maturidade, é a experiência que te dá? Sim, foi. E isso libertou-me. Hoje em dia eu tenho um prazer enorme no palco. Inicialmente, eu lembro-me dos primeiros concertos que eu fiz, eu queria era sair dali. Estava tão fechado em mim mesmo, com tanto medo, que eu tinha vontade que aquilo acabasse. Lembro perfeitamente dos primeiros concertos que eu fiz. O medo de falhar? De falhar, de estar intimidado, inseguro. O medo da avaliação dos outros? Também.
mas era mais o medo da minha própria avaliação, porque eu sempre fui muito autocrítico, sempre fui muito perfeccionista e sentir que não era capaz era uma coisa assustadora. E quando comecei de facto a ser mais humilde e a desprender-me mais de mim mesmo, libertou-me. O que é que significa ser humilde para um intérprete como tu? Que processo é esse da humildade? Assim, Porque nós ouvimos muitas vezes os artistas falarem de humildade. Sim. O que é que significa, como é que se materializa essa humildade? Eu acho que é assim, nós na vida, não é? Os artistas são sempre muito egocêntricos. Claro. Têm sempre muitos defeitos de caráter à flor da pele, coisas, eu acho. E então, quando se chega ao palco, é preciso sair. Nós não interessa para nada. Temos de ter a humildade de perceber que temos que interiorizar aquilo que vamos cantar e esquecermos de nós. É nesse sentido que é importante a humildade. E todos os cantores que eu ouvi, que eu ouço, que quando estão no palco são humildes, são grandes cantores. Porque nós não estamos preocupados na exibição vocal deles, estamos preocupados em rever-nos naquilo que eles estão a cantar. Conseguimos nos identificar. É dádiva. É dádiva. Porque a partir do momento que se entra no palco não se pensa. Está tudo interiorizado e aquilo sai. Falavas há bocadinho da tua relação no palco. É muito diferente o palco do que cantar numa casa de fados. Tu cantaste durante 17 anos, entre os 17... Entre os 18 e os 30, portanto, 30 mais ou menos, cantei nas casas de fados. Perto de 15 anos, portanto... Eu acho que, aliás, até 2, 3 anos depois do primeiro disco ainda cantei nas casas de fado. Foi seguramente uma escola importante. Foi muito importante. Eu quando fui para as casas de fado tinha 18 anos, ninguém ouvia fado da minha idade. Eu vivia durante anos entre pessoas muito mais velhas, pessoas com, sei lá, os meus colegas tinham todos 50, 60 anos. E aos poucos iam aparecer alguns músicos novos que eram os filhos dos guitarristas, o filho do Parreira, o Zé Manuel Neto, que é filho eu esqueci-me do nome, uma grande fadista. O Carlos Manuel Proença, que é filho da Maria Amélia Proença. Uma série de músicos que eram todos filhos de grandes fadistas. E pronto, e aos poucos comecei a criar uma relação entre as pessoas da minha idade, começaram a aparecer pessoas mais novas do que eu até nos fados. O Ricardo Rocha, que era neto do Fontes, toda de gente. Mas inicialmente não havia ninguém, eram tudo pessoas muito mais velhas, mas que eu, sei lá, que me diziam tudo, eu ouvia tudo. Ouvia tudo, até fazia uma espécie de filtragem daquilo que eu acho que era importante para mim, aquilo que eu achava que não era, mas também nunca dizia que não era, portanto era muito simpático, sempre fui muito simpático com os meus colegas fadistas antigos, muito mesmo, porque eles tinham tudo para me ensinar e tinham uma vontade enorme que eu aprendesse, porque lembro-me desde o início, sei lá, o Carlos do Carmo, a Maria da Fé, todos os grandes fadistas, Manuel de Almeida, o Rodrigo, quando eu era mais novo até, o Manuel de Almeida e o Rodrigo, era incrível. Eram pessoas que eu ouvia imenso. E pronto, foi uma altura em que eu comecei a cantar com o público à frente, não é? Mas é um público diferente, não é? O público de uma casa de fado é um público cuja disponibilidade para ouvir fado é diferente do público que vai a um concerto. Sim, completamente diferente. Naquela altura eu ainda tive a sorte de, quando tinha 17, 18 anos, havia muitos portugueses que iam aos fados, às casas de fado, e havia muita gente, havia aqueles chamados amantes do fado, não é? Pessoas que iam para o fado todas as noites e gostavam imenso e que sabiam ouvir. Mas depois também havia os turistas que vinham. Eu lembro-me uma vez estava a cantar no Senhor Vinho e tinha 4 japoneses a dormir de boca aberta à minha frente. E estava irritado. Não ressonavam? Não, ressonavam. Ressonavam. Eu, cada vez que eu fazia uma paragem, que aquelas paragens dos fados, fazia-se um silêncio e só via os senhores de boca aberta a ressonar. Mas pronto, mas aquilo depois vinha a saber que eles vinham realmente uma viagem comprida, porque e a chegada a Lisboa eles vinham cansadíssimos, já não dormiam para aí há 48 horas. E chegavam ao hotel. O problema não estava em ti.
chegavam ao hotel e iam nos autocarros direitos para as casas de fado. Portanto, e adormeciam, jantavam e adormeciam. E depois é que iam para o resto da Europa, já depois de descansarem. Mas a primeira coisa que faziam quando chegavam a Lisboa era os fados. Uma coisa... Portanto, e depois havia turistas com, sei lá, com uma vontade de ouvir fado, com curiosidade e que acabavam por ficar a noite toda e começavam e se apaixonavam pelo fado, não é? Havia de tudo, não é? Nas casas de fado, mas é uma escola. Para mim foi uma escola, porque naquela altura não havia hipótese de gravar um disco e começar logo a fazer concertos, porque o fado havia aquelas pessoas, como o Carlos ou a Amália, uma série de fadistas que já tinham uma carreira e que tinham um percurso e que tocavam muito também fora de Portugal e não sei o quê. Comigo não, eu tinha que fazer o meu caminho como eles também tinham feito o caminho deles. E esse caminho foi um caminho que me deu sei lá, que me deu tudo o que eu tenho hoje, não é? Tu tens 48 anos, há 20, como disseste, o fado não era o que é hoje, não era a moda que é hoje, felizmente, não era hoje a música universal que é hoje, reconhecida cá dentro tanto como lá fora. Felizmente que os portugueses perceberam e reconheceram a importância do fado como lá fora os estrangeiros já reconheciam. Como é que era aos 30 anos ser um fadista? Gostar de fado? Já disseste há um bocadinho que ouvias fado às escondidas. Bem, isso mesmo quando eu era miúdo, não é? Na escola gozavam comigo, que eu cantava fado. Sofrias bullying? Não era bem bullying, mas era assim tipo... Não era bullying porque na altura não se chamava bullying, sim, né? Hoje é que a modernice se chama bullying, não é? Sim, mas eu também ouvia as outras músicas, só que às escondidas havia fado baixinho em casa, baixinho. Portanto, não dizias que... Não dizia... nunca dizia a ninguém que cantava, nem... Mas porque era como se fosse um atestado de minoridade? Era cool ouvir Sinatra, Aznavour, não era, Tom Jobim? também não era. Também não era? Também não era uma coisa provavelmente de novo, não é? Sim, mas eu ouvia, eu tinha assim, tinha vários grupos. Tinha um grupo de amigos meus em Porto Salvo que íamos ouvir Doors, por exemplo. Sim. E depois tinha outros grupos que ouvíamos algumas... Tinha um grupo que ouvíamos Beatles, por exemplo. Mas tudo já fora de... Pronto, porque, e depois tínhamos grupos que ouvíamos a música mesmo... Aquela música que estava a passar no final dos anos 70, 80, princípio dos anos 80. Eu via compulsivamente também. E depois em casa, às escondidas, lá tinha um giradiscos e eu ouvia os fados. E porque depois precisava de aprender as músicas e não sei o quê. Depois havia poetas populares nas coletividades que me escreviam aquelas estruturas, quadras, tiras, quintilhas, a falar, sei lá, das coisas que tinham a ver com a minha idade. E eu cantava, construía os meus fados nessa altura. E depois, claro, depois fui evoluindo e quando já cantava nas casas de fado, tive várias fases, não é? Comecei por cantar os fados do Carlos, da Amália, do Marceneiro, e depois comecei a passar, sempre tive muita abertura dos donos das casas de fado. Lembro que às vezes eu cantava fados, cantava 3 fados tradicionais seguidos e com letras novas. Ninguém conhecia-os. E era complicado, às vezes cantava 3 fados, só recebia palmas num, porque não cantava aqueles fados para bater palminhas, nem para os turistas e não sei o quê. Às vezes fazia estas experiências, mas já na altura a Maria da Fé no Senhor Vinho até me dizia assim: Camané, cantas 2 desses fados e a seguir cantas uma coisa mais alegre e tal, para ver se... E pronto, eu aceitava isso. Mas havia muita tolerância. É muito engraçado tu dizeres isso, havia muita tolerância. Sim, porque as pessoas gostavam. Eu sempre fui muito... as pessoas achavam que eu podia fazer qualquer coisa ou podia evoluir, então deixavam-me a fazer as minhas experiências. E não era fácil, não é? Ir numa casa de fados, hoje em dia já seria cada vez mais difícil. Naquela altura, com imensos turistas e que queriam ouvir, sei lá, aqueles fados mais conhecidos, Casa Portuguesa, ou umas coisas mais conhecidas, os fados mais... Clássicos. Não digo mais clássicos, mas, por exemplo, os tradicionais cantados com as letras que normalmente toda a gente conhecia, e eu cantava os tradicionais com letras novas, não é? E isso tudo tinha muito...
era preciso que os donos das casas me deixassem trabalhar isso, porque isso era importante para mim, trabalhar isso. Porque hoje em dia é uma das coisas que eu tenho que me ajudou a fazer um caminho e fazer uma carreira. Há essa coisa do novo fado. Não. Nós temos muita tendência para catalogar. Tu és uma espécie de herdeiro ou de precursor do novo fado, da reinvenção do fado. O que é isso? Não, fado. O fado reinventa-se, claro, mas é o fado. Aquilo que eu faço vem de trás para a frente, não é? Não tenho... E o novo fado não existe. É a mesma coisa que agora de repente começava tudo a ir à igreja e havia um novo Deus, não é? Não existe um novo Deus, não existe um novo fado, não existe um novo... sei lá. Eu acho que é a mesma coisa. O fado é fado. É uma música que tem esta característica. E um cantor é um cantor. Um cantor de fado é um cantor de fado. Existem às vezes coisas, até hoje em dia, existem abordagens do fado, de pessoas que não são do fado, mas que são super interessantes. Esses cruzamentos são sempre muito felizes, não são? Há alguns cruzamentos desses que se fazem hoje em dia que eu gosto mais do que alguns que se fizeram no passado. De algumas bandas que não são de fado, mas que têm um determinado bom gosto e não aligeiram. Porque o fado é uma música que não pode ser... Era isso que eu ia dizer. Não são cantiguinhas, é preciso não o fado aligeirar. é duro, não é? O fado é duro no sentido de... É sério. É sério, não é uma coisa ligeira. Não é. Não é música ligeira, não. E às vezes há uma tendência para aligeirar e tornar as coisas um bocado melosas. Mas por isso é que eu às vezes gosto particularmente de algumas abordagens do fado, que não são pessoas do fado, mas que têm uma abordagem que não nos leva para aí. O fado é sempre o fadista, aliás, é sempre um solitário, um sofredor. Não. Isso é assim, o fadista é uma pessoa normalíssima. É como um cantor de rock, um cantor de blues. Mas há sempre uma imagem associada ao fadista um cantor de blues sofredor. Também, um cantor de blues tem a mesma carga emocional que tem um fadista, um cantor de flamengo a mesma coisa, um cantor de tango a mesma coisa, um cantor de rock a mesma coisa. Não é sofredor, é uma pessoa que está em contacto com as emoções e com os sentimentos e que interpreta isso e que fala disso, mas é uma coisa com alegria, com tristeza. O fado, por exemplo, para mim, quando é muito alegre faz-me chorar e quando é triste faz-me sorrir. É uma coisa... Isso é uma coisa quase psicanalítica. Aliás, tu tens uma frase muito interessante que dizes que o fado, quando o fado é bom, não são precisos psicólogos nem psiquiatras. Isso é quase... Essa é a mesma coisa quando... Não, eles são precisos. Porque se o fado fosse isso, não eram precisos, não havia psicólogos, e se a música fosse isso, e se a arte fosse isso, claro que são precisos os psicólogos para outras coisas, não é? Mas o fado e a música e a arte ajudam-nos a mudar muito a nossa vida e a nossa forma de pensar e de sentir. E pronto, e quando não conseguimos tudo isso com a música e com a literatura e com a poesia, quando não conseguimos, e com a arte, e com a pintura, temos que recorrer a um psicólogo, porque ele também é preciso. Eu acho que é isso. Mas o fado não é especial, é diferente. É uma música como é os blues, como é o flamenco, o rock, os grandes cantores. E o fado tem isso, tem grandes intérpretes, tem grandes pessoas com um sentido da palavra incrível. E o que há dias estava em casa de um amigo meu, do Bruno de Almeida, e estávamos a ouvir a Amália. Tínhamos estado a ouvir a Callas e Piaf, Sinatra, a Ella Fitzgerald, uma data de cantores. E de repente pusemos a Amália, assim, bem alto. E é outra coisa. As pessoas vinham experimentar isto, é outra coisa. É uma coisa, não tem explicação, é divino. São vozes, são maneiras de cantar, são coisas que... Era um elenco de luxo, essa noite foi um elenco de luxo. Sim, um elenco de luxo. Mas aquilo, assim, depois de ouvir uma data de gente, ouvimos a Amália, e a Amália é realmente outra coisa. Camané, o tempo passa, o tempo começamos quase como acabamos, ou melhor, acabamos quase como começamos.
De resto, ao longo destes 30 minutos temos estado em fundo a ouvir este Infinito Presente, que é o teu mais recente disco. Tens uma música da tua vida? Um fado da tua vida? Não tenho um fado da minha vida. Não É uma tenho, pena, porque senão eu terminava este programa para te pedir para te trautear aqui o fado da tua vida. Não tenho, mas tenho. Há uma coisa engraçada, por exemplo, eu neste disco, no último tema do disco, por exemplo, eu sempre tive. E eu já tinha cantado este fado, por acaso, ao vivo, e já tinha saído no disco ao vivo, mas uma das letras, um dos poemas, letras de fado, que para mim melhor definem a minha forma de estar no fado, e o fado, o lamento do fado, a forma como se. É um poema lindíssimo do João Ferreira Rosa, que, como já tinha gravado ao vivo, pronto, tinha cantado ao vivo sempre, durante muito tempo, até terminava os concertos com esse fado. Mas como já tinha feito, e também sempre tive um bocado, é assim, os fadistas que eu gosto muito e as pessoas que cantam muito bem, eu sempre me preocupou não cantar os fados que eles cantam, porque sempre achei que não tinha nada a acrescentar. Mas estas palavras de João Ferreira Rosa, da Triste Sorte, com uma música lindíssima do Fado Cravo, do Marceneiro, sempre foi a minha... o fado para mim, eu acho que é a letra de fado que melhor explica o que é ser fadista e o que é ser, para mim, ser fadista. E o Zé Mário sugeriu-me, já que não queres cantar isso, porque é que não fazes uma coisa que é quando tu chegas a casa, às vezes apetece dizer determinadas coisas, precisas desabafar, e apetece-te cantar, e isso está numa letra do fado, e apetece-te cantar isso, mas tens dificuldade em acordar a pessoa que está ao lado, não queres acordar, mas precisas dizer aquelas palavras a cantar. E eu cantei dessa forma, só com o Carlos Bica a tocar o fado cravo, com as notas de fado tradicional, não é? Tudo mesmo. E eu cantei esse poema dessa forma. E para mim não é o fado da minha vida, não é a música da minha vida, porque eu tenho várias músicas da minha vida, mas é a melhor que exprime, é a música que exprime a minha forma de estar no fado. Desafio-te então a terminarmos o programa com um pouco dessa música que termina este Infinito Presente. Está bem, vou tentar, mas preciso é que tirem um bocadinho. Sim, vamos baixar o que estamos a ouvir em fundo. Foi. Ando na vida à procura de uma noite menos escura que traga luar do céu, de uma noite menos fria em que não sinta agonia de um dia a mais que morreu, de uma noite menos fria em que não sinta agonia de um dia a mais que morreu. Vou cantando amargurado, vou de um fado a outro fado que fala de um fado meu destino assim cantado jamais pode ser mudado, porque do fado sou eu. Meu destino assim cantado jamais pode ser mudado, porque do fado sou eu. Ser fadista é triste sorte que nos faz pensar na morte e em tudo que em nós morreu. Andar na vida à procura de uma noite menos escura que traga luar do céu. Andar na vida à procura de uma noite menos escura que
traga luar do céu. Camané, ainda bem que vieste. Muito obrigado. Foi um prazer. O passado e o futuro, o presente, o infinito presente de Camané, que acaba de lançar mais um disco na sua já longa carreira. Todas as semanas é assim, na RTP Informação, hoje, com música ao vivo, conversas descontraídas com gente que vale a pena. Na próxima semana voltamos com um novo convidado. Volte connosco.